suplementos para melhorar a visão. Hoje eu vou direto ao ponto. Será que existem suplementos que podem melhorar a visão ou pelo menos ajudar a gente a não desenvolver certas doenças? O que a ciência diz sobre isso? Meu nome é Walter Meira, eu sou oftalmologista, especialista em catarata e seja bem-vindo ao meu canal. Peço que você já deixe o like, compartilhe esse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre suplementação na oftalmologia. É um assunto que é de interesse geral, todo mundo se interessa muito por isso e esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a melhorarem a sua visão ou pelo menos a procurarem um profissional que possa prescrever esses suplementos para ela e fazer com que ela evite a progressão de certas doenças. Então, por favor, compartilhe esse vídeo. Não é só para aumentar aqui a audiência do meu canal, mas também é uma utilidade pública e pode ajudar muitos amigos e familiares de vocês, certo? Muito obrigado. Vamos então falar sobre suplementação na oftalmologia e eu vou falar aqui de 7 principais suplementos que a gente usa na oftalmologia. O primeiro deles vai ser uma duplinha muito famosa na oftalmologia, que é a luteína e a zeaxantina. Essas duas proteínas, elas são fundamentais ali no metabolismo da vitamina A na retina, nos fotorreceptores da retina. Então, a gente tem 2 tipos de fotorreceptores, os bastonetes e os cones. E esses fotorreceptores, eles recebem a luz, processam a luz num processo químico que gera um sinal elétrico que vai ser levado ao cérebro pelo neurônio, pelo nervo óptico e interpretado ali no cérebro, na região occipital do cérebro, certo? Então, para que esse metabolismo funcione adequadamente, a gente precisa dessas 2 substâncias, certo? E elas estão presentes naturalmente no nosso organismo, na nossa retina. Acontece que algumas pessoas, principalmente brancos, caucasianos e já com uma idade mais avançada, desenvolvem uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. E nessa degeneração a gente tem um metabolismo defeituoso nos fotorreceptores. Os fotorreceptores ficam aqui na retina, certo? Aqui nessa área da retina. A luz chega, eles processam essa luz e enviam o sinal elétrico para o cérebro. Quando isso não acontece direito, formam pequenas drusas, que é um material assim amarelinho, a gente vê no fundo do olho, o oftalmologista vê no fundo do olho, que vai se depositando, vai fazendo com que os fotorreceptores morram, cria um processo inflamatório local ali e às vezes até a atrofia da retina, levando a uma perda da visão definitiva. Então a gente quer evitar isso. Então existiu um estudo chamado estudo AREDS, existiu o AREDS 1 e o AREDS 2 e nesse estudo eles perceberam que a luteína e a zeaxantina agiam de forma positiva nesse metabolismo dos fotorreceptores, evitando com que houvesse o acúmulo de material, o acúmulo de drusas ali na retina. Então, a ideia é que essas 2 substâncias não interrompam totalmente, mas desacelerem esse processo de formação de drusas, fazendo com que a pessoa tenha uma qualidade de vida, uma qualidade de visão muito maior por muito mais tempo, evitando assim a evolução que seria a formação de atrofias ou até mesmo a formação de edema na mácula, gerando uma baixa de visão e até uma perda de visão definitiva. Então, a luteína e a zeaxantina foram muito bem estudadas nesse estudo e estão, assim, essa questão está bastante conhecida do seu desempenho na melhora desse processo, certo? Bom, agora eu vou falar de mais 4 substâncias que são essenciais a gente suplementar e que também estão presentes na fórmula do AREDS, mais precisamente na fórmula do AREDS 2, porque o estudo se dividiu em 2. Então, a vitamina C, a vitamina E, o zinco e o cobre estão presentes também na fórmula do AREDS. Mas eles atuam como antioxidantes e provavelmente eles também têm uma atuação no restante das estruturas oculares, por exemplo, no cristalino. Não é algo definitivo, algo categórico que esses antioxidantes ajudem na aceleração do processo da catarata, mas se a gente pensar de forma lógica, pensar
que o processo da catarata é um processo senil, é um processo de oxidação ao longo do tempo, o uso de substâncias antioxidantes poderiam ajudar a diminuir a velocidade de formação da catarata. Então, vitamina C, a vitamina E, o zinco e o cobre são essenciais. O zinco, principalmente, é um cofator dessas enzimas antioxidantes e o cobre foi adicionado na fórmula do Aedes, porque se percebeu que com a suplementação de zinco havia uma inibição do cobre e era necessário a suplementação também do cobre, certo? Bom, agora a gente vai para uma substância que é popularmente conhecida como algo muito bom para a visão e realmente é muito bom para a visão, mas tem as suas ressalvas aí, né? Que é o beta-caroteno. As pessoas acreditam que os coelhos enxergam muito bem porque comem cenoura e a cenoura é rica em beta-caroteno. Porém, o beta-caroteno foi excluído da fórmula do Aedes 1 porque perceberam que em pacientes ex-tabagistas e pacientes tabagistas havia um aumento da incidência de câncer de pulmão em pacientes que recebiam uma suplementação aumentada, uma superdose de beta-caroteno. Então, não é para ficar com medo de comer cenoura, mas a superdose e uma suplementação com grandes quantidades de beta-caroteno tiveram essa relação documentada com o aumento de câncer de pulmão em pacientes tabagistas e ex-tabagistas. Tá? Lembrando que o beta-caroteno não é a mesma coisa que a vitamina A. Tá? E a vitamina A, a principal fonte de vitamina A é o fígado bovino. A vitamina A também é um importante suplemento, uma importante vitamina na oftalmologia, certo? Por fim, vou falar do ômega 3, que é um suplemento excelente, não só para os olhos, né, mas para o organismo em geral. Mas na oftalmologia ele tem uma aplicação muito específica e muito benéfica para os pacientes que reclamam daquela ardência, daquela sensação de areia nos olhos, aquele famoso olho seco, tá? O ômega 3 ele ajuda a melhorar a qualidade do lipídio que é produzido pelas glândulas de Meibomius. O que são as glândulas de Meibomius? As glândulas de Meibomius são glândulas que a gente tem aqui na margem da pálpebra e que participam da produção do filme lacrimal. A gente tem esse brilho no olho, não é à toa não. A gente tem um líquido que cobre o nosso olho e protege o nosso olho. Tá? A gente chama ele de filme lacrimal. Ele tem 3 camadas, uma camada de mucina, uma camada líquida propriamente e uma camada mais externa de lipídio. Quando esse lipídio não é um lipídio de boa qualidade ou ele não está sendo produzido em quantidade adequada, há uma quebra do filme lacrimal, o líquido evapora e a gente tem essa sensação de olho seco, de areia no olho, essa ardência no final do dia por ter ficado muito tempo em tela, em ambientes com ar-condicionado, e isso faz com que a gente tenha aí esse cansaço, essa ardência, e o que incomoda muitos pacientes. Tá? O ômega 3 vai ajudar nisso, vai ajudar a gente a produzir essa camada lipídica, essa camada de gordura em cima da lágrima e fazer com que o nosso olho fique mais protegido inclusive até de possíveis infecções, conjuntivite, etc. Bom, é isso. Eu queria, além de falar para vocês sobre esses 7 suplementos, queria deixar aqui uma dica e um apelo de que nenhuma suplementação substitui uma alimentação adequada. Tá? A gente tem que priorizar aquela dieta do Mediterrâneo com bastante diversificação de alimentos, diversificação de nutrientes, tá? Para a gente ter acesso a essas vitaminas, a essas substâncias, né? E a esses sais que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Hidratação também é outra coisa, tanto para o olho seco quanto para qualquer função aí da retina e do organismo como um todo. A hidratação é fundamental. Lembrando que, se vocês perceberam que o princípio aí dessas substâncias é a ação antioxidante. Então, se a gente quer uma longevidade na nossa qualidade de vida, uma longevidade na nossa qualidade de visão, a gente tem que sempre priorizar substâncias antioxidantes e evitar aquelas que são oxidantes, né? Aquelas que são tóxicas aos nossos olhos, como, por exemplo, tabagismo, o uso de álcool,
e outras substâncias químicas que têm esse efeito, certo? Consulte seu médico, veja com ele se você tem a indicação para usar esses suplementos, as doses adequadas, a posologia. E não deixe de compartilhar o vídeo, também compartilhar as informações que vocês aprenderam aqui com os familiares. Um abraço, até mais!